Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 18. E assim, menos de uma semana depois, Billy se viu em suas roupas de baixo, com duas costureiras tagarelando em francês enquanto espetavam com alfinetes e agulhas. Eu poderia usar um dos vestidos que trouxe de casa, disse a Lady Maston, pelo que provavelmente era a quinta vez. Lady Maston nem sequer ergueu os olhos do livro de figurinos que folheava. Não poderia. Billy suspirou, enquanto olhava para os tecidos ricamente brocados que cobriam as paredes da elegante loja de roupas que se tornara sua segunda casa ali em Londres. Ficara sabendo que era muito exclusiva. A placa discreta sobre a porta dizia apenas Madame Delacroix, modista, mas Lady Maston se referia ao pequeno dínamo francês como Crossy, e Billy foi instruída a fazer o mesmo. Normalmente, disse Lady Maston, Crossy e suas garotas iriam até elas, mas não tinham muito tempo para que Billy estivesse devidamente paramentada, e nesse caso, parecia mais eficiente visitar a loja. Billy tentara protestar. Não estava em Londres para uma temporada, não estava nem na época certa do ano. Bem, estariam em breve, mas ainda não, e com certeza não tinham viajado até Londres para participarem de festas e bailes. Verdade seja dita, Billy nem sabia bem por que estava ali. Ficara absolutamente perplexa quando Lady Maston fizeram o anúncio, o que deve ter sido nítido em seu rosto na hora. Você acabou de dizer que gostaria de ir, disse Lady Maston, e confesso que não estou sendo inteiramente altruísta. Eu quero ir e preciso de companhia. George protestara, o que, dadas as circunstâncias, Billy achara sensato e insultante, mas nada detinha a mãe dele. Não posso levar Mary, dissera com firmeza. Ela tem passado muito mal, e duvido que Félix irá permitir. Em todo caso, ao comentar isso, olhara para Billy. Ele é muito protetor. Concordo, resmungou Billy, de maneira bastante estúpida em sua opinião, mas não conseguia pensar em mais nada para dizer, sinceramente. Nada fazia sentir-se mais insegura a respeito de si mesmo do que estar diante de uma indomável senhora da sociedade, mesmo uma que conhecia desde que nascera. Na maior parte do tempo, Lady Maston era sua adorável vizinha, mas de vez em quando a líder da sociedade transparecia, dando ordens, orientando as pessoas e, por via de regra, sendo uma especialista em tudo. Billy não tinha ideia de como se afirmar, era a mesma coisa com a mãe dela. Mas então George deixara de lado o bom senso e partira para o insulto. Perdoe-me, Billy, dissera a ele, enquanto olhava para a mãe, mas ela seria uma distração. Uma distração muito bem-vinda, retrucara Lady Maston. Não para mim. George Roxby. Sua mãe enfurecera-se na mesma hora. Peça as desculpas agora mesmo. Ela entendeu o que eu quis dizer, replicara ele. Billy, então, não conseguira ficar de boca fechada. Entendi? George tinha se virado para Billy com ar de vaga irritação e clara condescendência. Você não quer realmente ir aos eventos. Edward também era meu amigo, dissera ela. Não tem isso de era, disparara George. Ela queria bater nele, que interpretara mal suas palavras. Pelo amor de Deus, George, você entendeu o que eu quis dizer? Entendi? Zombara ele. Mas que diabos está acontecendo aqui? Explodira Lady Maston. Sei que vocês dois nunca foram próximos, mas não há motivo para esse tipo de comportamento. Santo Deus, parece que vocês têm 3 anos de idade. E isso foi tudo. Constrangidos, Billy e George ficaram em silêncio, e Lady Maston escreveram um bilhete para Lady Bristol, explicando que Billy fora gentil ao concordar em acompanhá-la. Naturalmente, Lady Bristol achara uma esplêndida ideia. Billy pensara que passaria os dias conhecendo lugares interessantes, talvez indo ao teatro, mas no dia seguinte à chegada deles, Lady Maston recebeu um convite para um baile oferecido por uma amiga muito querida e, para a grande surpresa de Billy, decidiram aceitar. Tem certeza de que está disposta? Perguntou Billy. Naquele momento, não pensara que também teria que ir ao baile, então verdade seja dita, seus motivos eram puramente altruístas. Meu filho não está morto, disse Lady Maston, surpreendendo Billy com sua franqueza. Não vou agir como se ele estivesse. Bem, é claro que não, mas, além disso, continuou Lady Maston, sem dar nenhuma indicação que tinha ouvido Billy falar, Ghislaine é uma amiga muito querida e seria indelicado recusar.
Billy franzira a testa, olhando para a pilha considerável de convites que haviam aparecido misteriosamente no delicado prato de porcelana sob a escrivania de Lady Maston. Como ela soube que a senhora está aqui em Londres? Lady Maston deu de ombros, enquanto examinava os demais convites. Acho que soube através de George. Billy abriu um discreto sorriso. George chegara a Londres 2 dias antes das damas. Percorrera todo o caminho a cavalo, o felizardo. Desde a sua chegada, no entanto, ela o vira precisamente 3 vezes. Uma vez no jantar, uma no café da manhã e outra na sala de estar, quando ele entrou para tomar um conhaque enquanto ela lia um livro. Ele fora perfeitamente educado, ainda que um pouco distante. Billy achava que isso poderia ser perdoado. Até onde sabia, ele estava ocupado tentando obter notícias de Edward, e ela não queria distraí-lo de seu objetivo. Ainda assim, não pensara que, sem consequências, significaria: "Ah, desculpe, é você aí no sofá?" Não achava que o beijo tinha passado despercebido para ele. Billy não tinha muita, tudo bem, nenhuma, experiência com homens, mas conhecia George e sabia que ele a desejara tanto quanto ela. E ela o desejara, como desejara, e ainda desejava. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele. E o mais louco era que não era o beijo o que ela revivia infinitas vezes. Era o momento logo antes disso, quando seu coração batia como asas de um beija-flor e sua respiração ansiava por se misturar à dele. O beijo tinha sido mágico, mas o momento anterior, a fração de segundo em que ela compreendeu, ela se transformara naquele momento. Ele havia despertado algo dentro de Billy que ela nem sabia que existia, algo impetuoso e egoísta, e ela queria mais. O problema era que não tinha ideia de como conseguir isso, se havia um momento adequado para desenvolver artimanhas femininas. Provavelmente era aquele, mas ele estava completamente fora de sua zona de conforto, ali em Londres. Sabia como agir em Kent. Talvez não fosse a versão ideal de feminilidade idealizada por sua mãe, mas quando estava em casa, em Embry ou em Craig, sabia quem ela era. Se dissesse algo estranho ou fizesse algo fora do comum, não importava, porque era Billy Bristol, e todos sabiam o que isso significava. Ela sabia o que isso significava. Mas ali, naquela casa formal na cidade, com criados desconhecidos e senhoras de boca franzida aparecendo para uma visita, sentia-se desorientada. E agora, Lady Maston queria ir a um baile. A filha de Gislaine tem 18 anos, eu acho. Ponderara Lady Maston, virando o convite e olhando a parte de trás. Talvez 19. Certamente está na idade de casar. Billy contivera a língua. A garota adorável, muito bonita e refinada. Lady Maston erguera os olhos com um sorriso largo e travesso. Devo insistir que George me acompanhe. Já está na hora de ele começar a procurar uma esposa. Tenho certeza de que ele ficará encantado, dissera Billy de forma diplomática. Mas em sua cabeça já tinha pintado a linda filha de Gislaine com chifres e um forcado. E você também deveria ir. Billy levantara a cabeça alarmado. Eu acho que não. Teremos de lhe arranjar o vestido. Realmente não é. E sapatos, imagino. Mas, Lady Maston, eu pergunto-me se podemos deixar de lado a peruca. Pode ser difícil lidar com elas quando não se está acostumada a usá-las. Eu realmente não gosto de usar perucas, dissera Billy. Então não terá de usar, declarara Lady Maston. E fora só então que Billy percebera como foi habilmente manipulado. Isso tinha sido 2 dias antes. 2 dias e 5 provas de roupas, 6 contando com aquela. Billy, prenda a respiração por um instante, pedira Lady Maston. Billy olhou para ela. O quê? Era muito difícil se concentrar em outra coisa que não as 2 costureiras, que não paravam de puxá-la para um lado e para o outro. Ouvira falar que a maioria das costureiras fingiam um sotaque francês para parecer mais sofisticada, mas aquelas 2 pareciam genuínas. Billy não conseguia entender uma palavra do que diziam. Ela não fala francês, disse Lady Maston a Crossi. Não sei bem o que a mãe dela estava pensando. Então olhou de volta para Billy. Sua respiração, querida. Elas precisam apertar seu espartilho. Billy olhou para as 2 assistentes de Crossi, esperando pacientemente atrás dela os cordões de espartilho na mão. São necessárias 2 pessoas para isso? É um espartilho muito bom, explicou Lady Maston. Ou melhor, confirmou Crossi. Billy suspirou. Não, inspire, orientou Lady Maston. Inspire. Billy obedeceu, encolhendo a barriga para que as 2 costureiras fizessem algum tipo de trançado coreográfico
que curvou a coluna de Billy de uma maneira totalmente nova. Seus quadris se projetaram para frente. Sua cabeça parecia notadamente para trás. Não sabia como conseguiria andar assim. Isso não é muito confortável, exclamou ela. Não, confirmou Lady Marston em tom despreocupado. Não vai ser. Uma das damas disse algo em francês e depois empurrou os ombros de Billy para frente e a barriga para trás. Melhor? Perguntou ela. Billy inclinou a cabeça de lado. Depois contorceu a coluna um pouco para cada lado. Estava melhor. O outro aspecto da feminilidade refinada com quem não fazia ideia de como lidar. Usar espartilho ou melhor, usar um bom espartilho. Aparentemente, o que ela vinha usando era muito permissivos. Obrigada, disse ela à costureira. Depois picanreou. Merci. Para você, o espartilho não deve ser muito desconfortável, falou Crossi, aproximando-se para inspecionar sua obra. Sua barriga é linda e plana. O problema são seus seios. Billy ergueu os olhos assustada. Meus? Tem muita pouca carne. Continuou Crossi, balançando a cabeça tristemente. Já era embaraçoso o suficiente que discutisse sobre seus seios como se fossem asas de frango. Mas então Crossi de fato pegou neles. Então olhou para Lady Marston. Precisamos colocá-lo mais para cima, não acha? A costureira demonstrou. Billy sentiu vontade de morrer. Lady Marston contraiu o rosto enquanto avaliava a posição dos seios de Billy. Ah, sim, acho que está certa. Ficou muito mais bonitos aí em cima. Tenho certeza de que não é necessário. Começou Billy, mas depois desistiu. Não tinha nenhum poder ali. Crossi disse algo rapidamente em francês para suas assistentes. E antes que Billy soubesse o que estava acontecendo, tinha soltado o espartilho, depois o amarrado de novo. Quando olhou para baixo, seus seios definitivamente não estavam onde tinha estado apenas alguns instantes antes. Muito melhor, declarou Crossi. Deus, murmurou Billy. Se abaixasse o queixo, poderia tocar os seios com ele. Ele não vai resistir, disse Crossi, piscando de forma cúmplice. Ele quem? Sempre é um ele, falou Crossi com uma risadinha. Billy tentou não pensar em George, mas não foi bem sucedida. Quer ela gostasse ou não, George era o seu ele. Enquanto Billy tentava não pensar em George, ele tentava não pensar em peixe defumado. Para ser mais preciso, passara a maior parte da semana no departamento de guerra, tentando obter informações sobre Edward. Isso envolvera várias refeições com Lord Arbuthnot, que antes de desenvolver Gotha, foi um general condecorado do exército de Sua Majestade. A Gotha era um maldito incômodo, foi a primeira coisa que ele dissera. Mas significava que ele estava de volta à sala inglês, onde o homem podia tomar um café da manhã adequado todos os dias. Parecia que Lord Arbuthnot ainda estava compensando seus anos de café da manhã inadequado, porque quando George se juntara a ele para o jantar, a mesa fora arrumada com o que normalmente era uma refeição matinal. Ovos em 3 preparos diferentes, bacon, torrada e peixe defumado. Muito peixe defumado. George tinha estado com o velho soldado apenas uma vez antes, mas Arbuthnot frequentara Eton com o pai de George e George com o filho de Arbuthnot. E se havia uma conexão mais efetiva para pressionar em busca de verdade, George não conseguia imaginar qual era. Bem, andei perguntando. Começou Arbuthnot, cortando um pedaço de presunto com vigor, de um homem de rosto corado que preferiria estar ao ar livre. Mas não sei muita coisa sobre seu irmão. Com certeza, alguém deve saber onde ele está. Na colônia de Connecticut. É o mais provável. George cerrou a mão e punhou por baixo da mesa. Ele não deveria estar na colônia de Connecticut. Arbuthnot mastigou a comida. Depois, olhou para George com uma expressão astuta. O senhor nunca foi soldado, não é? Infelizmente, não. Arbuthnot assentiu. A resposta de George claramente merecendo sua aprovação. Soldados, poucas vezes, estão onde deveriam estar, disse ele. Pelo menos soldados como seu irmão. George pressionou os lábios um contra o outro, procurando manter uma expressão serena, receio não ter entendido o que quis dizer. Arbuthnot recostou-se, juntando as pontas dos dedos, enquanto observava George pensativo. Seu irmão é um oficial, Lord Kennard. Mas certamente, até um capitão deve seguir ordens. E era onde o mandam, questionou Arbuthnot. É claro, mas isso não significa que ele acabe onde deveria estar. George esperou um pouco para assimilar aquilo. Depois disse incrédulo. Está tentando me dizer que Edward é um espião? Era inconcebível. Espionagem era um negócio sujo.
Homens como Edward usavam seus casacos vermelhos com orgulho. A Benoît fez que não com a cabeça. Não, pelo menos acho que não. A espionagem é algo repugnante. Seu irmão não faria isso. Ele não faria isso, pensou George. Ponto. Não faria sentido. De qualquer forma, falou a Benoît, acha mesmo que seu irmão poderia se passar por outra coisa além de um respeitável cavaleiro inglês? Dificilmente um rebelde acreditaria que o filho de um conde simpatizaria com a causa deles. A Benoît limpou a boca com o guardanapo, estendeu a mão para os peixes defumados. Acho que seu irmão é um batedor. Um batedor? Repetiu George. A Benoît assentiu. Depois ofereceu o prato. Mas George fez que não com a cabeça e tentou não fazer careta. Não, obrigada. A Benoît deixou escapar um grunhido e colocou o restante do peixe em seu prato. Deus, eu amo peixe defumado, disse ele com um suspiro. Não se acha deles no Caribe. Não assim. Um batedor? Repetiu George, tentando retomar a conversa. Por que acha isso? Bem, ninguém me disse isso. Para ser franco, acho que ninguém aqui sabe a história toda, mas juntando as informações, parece fazer sentido. A Benoît colocou um pedaço de peixe na boca e mastigou. Não sou um homem de fazer apostas, mas se fosse, diria que seu irmão foi enviado para uma área distante para ter uma ideia de como são as terras. Não tem havido muita atividade em Connecticut. Não desde aquela coisa com sei lá o que, Arnold, em Redfield, em 1777. George não estava familiarizado com sei lá o que Arnold, nem tinha a menor ideia de onde ficava Redfield. Há alguns portos bons naquela costa, continuou a Benoît, voltando ao assunto espinhoso. Eu não ficaria surpreso se os rebeldes estivessem colocando-os em uso, e não ficaria surpreso se o capitão Roxby tivesse sido enviado para investigar. Ele ergueu os olhos, suas sobrancelhas espessas, mergulhando em direção aos olhos enquanto a testa enrugava. Seu irmão tem alguma habilidade em fazer mapas? Não que eu saiba. A Benoît deu de ombros. Não adiantaria nada se ele não souber fazê-los. Suponho. Ou podem não estar procurando por algo tão preciso. Mas então o que aconteceu? Pressionou George. O velho general balançou a cabeça. Receio que eu não saiba, meu garoto. Estarei mentindo se dissesse que descobriu alguém que sabe. George não esperava respostas, mas ainda assim tinha sido decepcionante. É um longo caminho até as colônias, filho, disse Lord Benoît com uma voz gentil. As notícias nunca chegam tão rapidamente quanto gostaríamos. George aceitou isso, assentindo lentamente. Teria de dar outro rumo à investigação, embora não fizesse a mínima ideia de qual. A propósito, acrescentou a Benoît quase de forma casual. Por acaso, não pretende comparecer ao bar de Lady Victor amanhã à noite, não é? Pretendo, respondeu George. Ele não queria, mas sua mãe tinha inventado uma história complicada que terminaram com o fato de ele ter que comparecer de qualquer jeito. E, na verdade, ele não tivera coragem de desapontá-la. Não enquanto ela estava tão preocupada com Edward. E ainda havia Billy. Ela também fora quase obrigada a participar. Ele vira seu olhar de pânico quando a mãe dele arrastara o café da manhã para visitar a modiste. Um baile em Londres era provavelmente o inferno pessoal de Billy Bristol. E ele não podia de forma alguma abandoná-la, quanto mais precisava dele. Conhece Robert Tallowaite? Indagou Lord Benoît. Um pouco. Tallowaite estivera alguns anos à frente dele em Eton. Um rapaz quieto, lembrava George. Loiro e de testa pronunciável. Adorava ler. Ele é sobrinho de Lady Victor e certamente estará presente. O senhor prestaria um grande serviço a este departamento se lhe passasse uma mensagem. George ergueu as sobrancelhas de maneira indagadora. Isso é um sim? Disse Lord Benoît em tom seco. George assentiu. Diga a ele. Panela no fogo, barriga vazia. Panela no fogo, barriga vazia? Repetiu George hesitante. A Benoît destacou um pedaço de torrada e mergulhou em sua gema de ovo. Ele vai entender. O que isso significa? O senhor precisa saber? Replicou a Benoît. George recostou, olhando atentamente para a Benoît. Na verdade, sim. Lord Benoît soltou uma gargalhada. E é por isso, meu garoto, que o senhor seria o péssimo soldado. Precisa aprender a seguir ordens sem questionar. Não quando se está no comando. É verdade, disse a Benoît com um sorriso, mas não explicou a mensagem. Em vez disso, olhou fixamente para George e perguntou: podemos contar com você? Era o departamento de guerra, pensou George. Se ele tivesse de passar mensagens, pelo menos saberia que estava fazendo pelas pessoas certas. Pelo menos saberia que estava fazendo alguma coisa. Então encarou a Benoît e falou: podem.